worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. That is who you're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Muito bom dia. Em breves instantes estaremos então a começar mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. Podem aproveitar estes últimos instantes para criar grupos de visualização. Compartilhem este direto com os vossos amigos para que também possam ouvir a mensagem da salvação que há em Cristo. Em breves momentos começaremos então o nosso culto. Então, mais uma vez, muito bom dia. Estamos a começar mais um culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro. Cada domingo pelas 10h30 da manhã nós estamos aqui para transmitir uma mensagem de esperança de Deus para si. Ser cristão não é ser poupado de problemas. O cristianismo não é uma apólice de seguro contra acidentes pessoais nesta viagem rumo ao céu.
O sofrimento faz parte também da agenda do povo de Deus. Neste mundo vamos passar por aflições. Aqueles que andaram com Deus neste mundo, muitas das vezes cruzaram desertos ardentes, entraram em cavernas escuras, atravessaram mares encapelados, desceram aos voos mais sombrios da terra, foram lançados nas fornalhas mais ardentes, trancados em prisões, empurrados para as arenas, lançados nas fogueiras. O próprio Filho de Deus, Jesus, quando pisou esta terra, ele bebeu o cálice do sofrimento. Ele foi perseguido, foi insultado, abandonado, negado, traído, esbofeteado, cuspido, pregado naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados. O nosso sofrimento não deve ser interpretado como a ausência do amor de Deus por nós. Ele sofre conosco. A nossa dor é a sua dor. Os nossos gemidos são os soluços de Deus. Não se estamos a sofrer porque Deus está distante de nós ou apenas porque nos está a castigar. O nosso sofrimento nunca é maior do que a consolação que nós podemos obter da parte de Deus. O nosso vale, por mais sombrio que ele seja, nunca é tão profundo como a profundeza da misericórdia de Deus. A paz que excede todo o entendimento, que vem do trono de Deus ao nosso coração, ela chega mesmo nas noites mais escuras do nosso sofrer. Mesmo quando sofremos, Deus está no controle das circunstâncias para consolar-nos, para levantar-nos, para fortalecer-nos e usar-nos como fontes de consolação para outros que enfrentam também as mesmas dificuldades. O nosso sofrimento é leve e momentâneo se compararmos com as glórias que estão reservadas para nós no céu. Esta manhã, se estás a sofrer, não fiques deprimido nem desanimado, mas levanta a cabeça. Deus está no controle da tua vida. Ele controla cada situação que te está a atingir neste momento. Na jornada da vida, por mais estreito que seja o caminho, Deus te segura pela mão. Ele te guia pelo seu conselho eterno e um dia te receberá na glória. Vamos cantar o primeiro hino desta manhã e vamos louvar este grande Deus que caminha conosco, mesmo na estrada do sofrimento. Este Deus que não nos abandona, mas continua a conduzir as nossas vidas. A Deus demos glória, é o título deste hino. Oh
Vamos esta manhã a fazer uma leitura bíblica no Salmo número 1, Salmo número 1, e diz assim as Escrituras: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tu te consideras uma pessoa feliz? A felicidade é um anseio legítimo que todos buscam. O livro de Salmos começa com este Salmo número 1, e eu começo por falar acerca da felicidade. A palavra de Deus fala de uma felicidade genuína, profunda, abundante que nós podemos ter. Mas como alcançar essa felicidade? O Salmo número 1 responde a esta pergunta. Em primeiro lugar, nós somos pessoas felizes por aquilo que nós evitamos. Nós somos pessoas felizes por aquilo que nós evitamos. Diz o salmista logo no primeiro versículo que não devemos andar no conselho dos ímpios, não nos devemos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Nem todas as pessoas conseguem dizer não com facilidade. Negar um convite é difícil para muitas pessoas. E muitos não sabem que esse não pode ser o caminho que conduz à felicidade. Fugir de lugares, de pessoas, comportamentos, relacionamentos errados é andar ao encontro da verdadeira alegria. Somos felizes na medida em que fugimos de determinados lugares, recusamos determinadas propostas e nos afastamos de determinadas pessoas. Frequentar lugares errados, viver de acordo com padrões errados, andar na companhia de pessoas erradas é o caminho mais rápido para a infelicidade. A felicidade consiste em rompermos com determinadas amizades. Dizemos um sonoro não
a determinadas propostas e fugirmos de determinados lugares. Quando conseguimos fazer isso, nós podemos ser pessoas felizes. Mas o salmista acrescenta no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Somos também felizes por aquilo que fazemos. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor e meditarmos nela constantemente. Somos felizes por quem somos. Na Bíblia encontrarás o caminho que te leva a Deus. E esse é o caminho da verdadeira felicidade. O verdadeiro propósito da vida é a felicidade, pois o fim último de todas as coisas é realmente o homem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus criou-nos para a maior de todas as felicidades, a felicidade de ter um relacionamento íntimo com Ele, de amá-lo, de desfrutar da sua intimidade. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. Muitos buscam a felicidade em coisas erradas. Buscam a felicidade no dinheiro, na fama, no prazer, no sucesso, mas descobrem que o fim desse caminho é apenas uma miragem e não a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está no ter, mas no ser. A fonte da felicidade não está em coisas, mas em Deus. A verdadeira felicidade não está na terra, mas no céu. Os encantos do mundo não te podem tornar-te uma pessoa feliz, mas Deus pode. Ele criou-te, Ele formou-te, Ele remiu-te, Ele chamou-te pelo teu nome e tu pertences a Ele. Quando o conhecemos e amamos, quando buscamos ter um relacionamento pessoal com Ele, então seremos pessoas felizes. Vamos curvar as nossas cabeças com um sinal de respeito. Vamos orar a este grande Deus que quer ter um relacionamento para connosco. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque é através das Escrituras que nós encontramos orientações para encontrarmos a verdadeira felicidade, para termos um relacionamento contigo. Pedimos por tudo o que vamos fazer esta manhã, que seja para a tua honra e para a tua glória. Que a tua palavra possa chegar a muitos lares. Que a tua salvação possa atingir muitos corações esta manhã. Que a tua paz possa acalmar a alma daqueles que estão aflitos, ó Pai. Fala a cada coração, encoraja a cada um, trabalha em cada vida, segundo a tua vontade. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Próximo coro que vamos cantar esta manhã tem como título Assim Engrandecido. E é este Deus grande que nós também queremos engrandecer através das nossas vidas.
O texto que vamos analisar esta manhã encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. E diz assim o texto: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para a outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande temporal, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que eu já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande bonança. Então lhes perguntou: Por que estão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Viver é uma aventura perigosa. A estrada da vida está cheia de espinhos, armadilhas e minas prontas a explodirem. O inimigo espreita-nos e busca uma ocasião oportuna para atacar as nossas almas. No caminho que nós andamos, há perigos, há ameaças, há montes escarpados, há lagos profundos, há vales escuros, há desertos ardentes, há tempestades que iremos enfrentar. As circunstâncias adversas muitas das vezes conspiram contra nós. Situações inesperadas deixam-nos completamente abalados. Ventos contrários abanam o barco da nossa vida. Somos surpreendidos por tempestades que atingem a nossa saúde, o nosso lar, a nossa paz, tudo aquilo que nós tínhamos como seguro. Somos então amassados debaixo do rolo compressor da angústia, gememos, choramos, sentimos as nossas forças sendo minadas, o sorriso a apagar-se do nosso rosto, o brilho a fugir dos nossos olhos, o cenário parece sombrio. Não vemos uma luz no fim do túnel. Não conseguimos ver solução à vista para os nossos problemas. O que fazer nestas horas? Para onde correr? Para onde devemos buscar o socorro? Nesta passagem, Jesus estava no início do seu ministério. Multidões já corriam para ouvir os ensinos de Jesus. Cegos já tinham alcançado a visão, tinham visto a sua visão a ser restaurada. Os surdos ouviam, os coxos falavam, os coxos andavam e os mudos falavam. As pessoas tinham as mais diferentes necessidades, ao ponto das Escrituras afirmarem que os discípulos já não tinham mais tempo para comer. Jesus tinha passado todo o dia a ensinar à beira-mar sobre o reino de Deus. E ao fim da tarde, ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso que precisava de ser libertado. Enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado daquele dia, dormiu e uma tempestade surpreendeu os discípulos, enchendo de água aquele barco. Os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus. E vemos aqui no texto ele repreendendo o vento, o mar, e os discípulos ficaram maravilhados com aquele milagre. Eu quero dizer-te esta manhã que as tempestades da alma são inevitáveis.
Elas vão chegar um dia à tua vida. Mais cedo ou mais tarde, elas atingem as nossas vidas. Elas chegam para os ricos e para os pobres. Elas atingem a vida dos doutores e dos analfabetos. As tempestades assolam os jovens e as pessoas mais idosas. As tempestades atingem aqueles que não creem em Deus e aqueles que confiam em Deus. Ninguém consegue atravessar a jornada da vida sem atravessar, sem enfrentar as tempestades. Vivemos num mundo caído, golpeado pela dor, profundamente atingido pelo sofrimento. E hoje, aí na tua casa, podes estar a enfrentar uma grande tempestade. Eu não sei que tipo de problema tu estás a passar por neste momento. Eu não sei qual é a dificuldade que tu estás a enfrentar hoje. Não sei realmente quais os problemas que têm atingido a tua vida. Mas eu quero te dizer esta manhã que Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece a tua dor. Ele sabe as lágrimas que tens derramado na tua cama. E esta manhã eu quero te convidar a lançar sobre ele tudo o que aflige a tua alma. Eu quero intervir na tempestade que estás a atravessar. Em primeiro lugar, neste texto, eu queria realmente destacar alguns factos sobre as tempestades que assolam a nossa alma. Alguns factos sobre as tempestades que assolam a nossa alma. Vemos aqui 3 lições importantes neste texto. Em primeiro lugar, as tempestades são inesperadas. As tempestades são inesperadas. O mar da Galileia é famoso pelas suas tempestades. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, mas um lago de águas doces. É um lago de 21 km de comprimento, 14 de largura. Ele está acima, 220 metros acima do nível do mar, ou abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por montanhas por 3 lados. Os ventos gelados do Monte Hermon, o monte mais alto de Israel, com 2.790 metros de altitude, coberto de neve todo o ano. Algumas das vezes os ventos descem com fúria dessa região e sopram com violência, caindo sobre aquele mar, encrespando as ondas e provocando terríveis tempestades, colocando em risco aqueles que navegam naquelas águas. E naquela curta viagem, aqueles discípulos foram colhidos por uma terrível tempestade como esta. E é assim na nossa vida. Às vezes despertamos, acordamos, levantamos-nos com paz na alma, alegria no coração e no meio do dia somos escolhidos, surpreendidos por situações adversas que ferem a nossa alma. As tempestades da vida são inesperadas. É um acidente que surge. É uma enfermidade que nos atinge. Uma crise na família. O desemprego que pode chegar. As tempestades não vão enviar um e-mail a avisar quando é que elas realmente vão atingir as nossas vidas. Elas chegam na nossa vida sem mandar qualquer recado e sem pedir a licença. As tempestades arrombam a porta da nossa alma e trazem profunda dor para a nossa vida. Elas colhem-nos de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Os discípulos tinham passado o dia a ouvir o Mestre, os ensinos de Jesus, e faziam a obra de Deus. Mas isto não os isentou das tempestades. Eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, mas isto não os poupou daquele mar revolto. As aflições e as tempestades fazem parte da jornada de todo o Filho de Deus. Em segundo lugar, as tempestades são perigosas.
Em Mateus 8:24, uma passagem paralela a esta, diz que o mar era varrido, o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que este começou a encher-se de água. Lucas acrescenta que o barco estava prestes a naufragar. As tempestades da vida são ameaçadoras, elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. Muitas das vezes não conseguimos resolver os nossos problemas. Tentamos com todos os nossos recursos, mas quanto mais nos esforçamos, mais as ondas se elevam contra nós. Mais a fúria dos ventos ruge e atinge cada vez mais as nossas vidas. Quantas vezes já tentaste resolver um problema? Talvez com a tua família, um problema com os teus filhos, um problema com o teu emprego, um problema de saúde, talvez até um hábito pecaminoso que te escraviza e não consegues resolver com as tuas próprias forças. Muitas das vezes as tempestades chegam de uma forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida totalmente abaladas. Põem no chão aquilo que levámos anos a construir. É um sonho nutrido na alma com tanto desvelo que se torna num pesadelo. De repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade construída ao longo de tantos anos naufraga pela tempestade da traição. Em terceiro lugar, as tempestades da vida não podem ser controladas. Elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos esforçavam-se para contornar o problema, para saírem ilesos daquela tempestade. Mas eles não podiam fazer nada contra a fúria do vento. Os seus esforços não podiam vencer o problema. Eles tinham que clamar a Jesus. O problema era maior do que a capacidade que eles tinham para resolver. Há problemas que deixam-nos realmente uma profunda sensação de impotência em nós. Nós não temos força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. Em certa altura do reinado de Josafá, rei de Judá, lá em 2 de Crônicas 20:12, vemos que ele estava encurralado por 3 inimigos que estavam a cercar a cidade de Jerusalém. Os inimigos mandaram um recado insolente ao rei Josafá. Josafá não poderia escapar das suas mãos. Josafá, o rei, teve medo. Ele pôs a buscar a Deus, a clamar pela intervenção de Deus. Ele pediu ao povo para orar e jejuar, pedindo que Deus pudesse intervir. Então, naquela noite, o rei Josafá orou e disse: ó Deus, não há força em nós para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade nem estratégia mais para enfrentar a aflição que nos atinge, precisamos realmente olhar para Deus, depender de Deus. A tempestade pode estar fora do nosso controle, mas não está fora do controle do nosso Deus. As tempestades também são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar bem conhecido por aqueles discípulos, que a maioria eram pescadores. Eram pescadores profissionais que conheciam palmo a palmo aquele mar.
Tantas vezes tinham cruzado aquele mar lançando as suas redes. Era ali que eles ganhavam o seu pão. Mas agora estão em apuros. Aquilo que era comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável torna-se numa força incontrolável. Muitas das vezes as tempestades que nós enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, não é coisas que chegam novas à nossa vida, mas apanham aquilo que era comum na nossa vida e tornam em situações incontroláveis. Ainda hoje há momentos em que as crises maiores que enfrentamos vêm daqueles lugares onde nós nos sentíamos seguros. Às vezes no nosso próprio lar, onde estávamos seguros. Às vezes daquelas pessoas que são próximas a nós. Às vezes até dos nossos próprios filhos, que rebelam-se contra nós, afastando-se do caminho de Deus, erguendo muros de mentira e rebeldia contra os seus pais. Se amas a Deus, se fazes parte da família de Deus, sabe, entretanto, que nenhuma tempestade te vai atingir sem um propósito, sem que tu possas sair mais forte dela, mais experiente. Porque as tempestades que assolam a nossa alma, elas não vêm para destruir as nossas vidas, mas para termos experiências mais profundas com Deus, para conhecermos mais profundamente o seu poder. Em primeiro lugar, falamos então acerca dos factos sobre as tempestades que assolam a nossa alma. Em segundo lugar, alguns dilemas que surgem nas tempestades da nossa alma. Alguns dilemas que surgem nas tempestades da nossa alma. Este texto apresenta-nos aqui algumas tensões que enfrentamos quando a tempestade atinge a nossa vida. Em primeiro lugar, no versículo 35 diz: tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Os discípulos entraram naquele barco por uma ordem expressa de Jesus e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim estavam a enfrentar ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou ir, fazendo o que Jesus mandou fazer. Eles estavam onde Jesus mandou estar e mesmo assim enfrentam um terrível temporal. Lembram-se do profeta Jonas? Jonas desobedeceu à voz de Deus. Enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Mas agora os discípulos obedeciam e enfrentavam também uma grave tempestade. Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, quando obedecemos a Deus, quando cumprimos os seus mandamentos, o que é que nós esperamos? Nós esperamos uma viagem tranquila, uma viagem sem tempestades, uma viagem sem doença, uma viagem sem dor, uma viagem sem crises. E quando somos fiéis a Deus, quando andamos com Deus, quando às vezes perguntamos também: Deus, não te importas que eu morra? Nós realmente ficamos surpreendidos, muitas das vezes, com as tempestades que nos atingem. Mas elas fazem parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembra-se do apóstolo Paulo? Deus tinha dito ao apóstolo Paulo que importava que eu pregasse o Evangelho em Roma. E quando Paulo viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele milagrosamente vai parar à ilha de Malta. E naquela ilha é picado por uma cobra. Quando ele consegue entrar num barco e chegar finalmente à cidade de Roma, ele é preso e algemado. Não era realmente a viagem de sonho que eu tinha idealizado até à cidade de Roma. Mas eu, quando realmente falo daquele tempo, eu digo o seguinte: as coisas que me aconteceram
têm contribuído para o progresso do Evangelho. Há momentos que sofremos, não porque estamos em rebeldia contra Deus, mas porque estamos a andar no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes Deus manda tempestades à nossa vida, mesmo no centro da sua vontade. E elas vêm com o propósito de nos fortalecer. Uma segunda tensão que nós encontramos aqui no texto, um segundo dilema, está também no versículo 36. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiram. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O facto de Jesus estar connosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é estar realmente numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Um crente que anda com Jesus pode enfrentar terríveis tempestades. Jesus tinha passado todo o dia a ensinar os seus discípulos acerca das parábolas do reino. E agora viria uma lição prática que aqueles discípulos teriam que aprender. Jesus já sabia daquela tempestade. Ela estava no currículo de Jesus para o ensino daqueles discípulos naquele dia. Aquela tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podiam confiar em Jesus, apesar das tempestades que os enfrentavam na vida. Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Diz o versículo 38. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Talvez o maior drama dos discípulos naquela tarde não era a tempestade, mas o facto de Jesus estar a dormir durante aquela tempestade. Na hora do maior sufoco dos discípulos, Jesus dormia. Às vezes temos a sensação de que Deus está a dormir no meio das nossas dificuldades. Às vezes parece que Deus não está atento aos dramas da nossa vida e isso ainda gera uma angústia maior à nossa alma. Talvez estejas a enfrentar uma profunda crise e parece que Jesus não se importa contigo. A noite da alma avança e parece que Deus não irá intervir. Talvez esta manhã tu estás a enfrentar uma tempestade. Tu tens orado, tu tens clamado a Deus, mas parece que Deus não ouve os teus problemas e parece que eles cada dia se agravam a mais. A dor e o medo cada vez mais vão se apoderando do teu coração. A demora de Deus às vezes dói mais do que a dor do próprio problema. E é isso que aqueles discípulos enfrentavam. Jesus parecia não se importar com a tempestade que estava a atingir as suas vidas. Muitas das vezes questionamos porque enfrentamos as tempestades, porque é que clamamos a Deus, choramos, os problemas realmente agravam-se e perguntamos porque é que Deus não age na minha vida. Oramos um dia, oramos um ano, oramos décadas e às vezes a resposta de Deus não chega e quando ela vem não é a resposta que nós esperávamos. Sabem, muitas das vezes a demora aparente de Deus é pior do que o problema que nós estamos a enfrentar. O profeta Abacuque clamava: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me responderás? Será que não percebes a minha angústia? Será que não consegues entender a dor que eu estou a passar? Por que é que ainda não agistes? Por que é que demoras a agir na minha vida?
a demora aparente de Deus aflige a nossa alma. Mas eu quero te dizer esta manhã que Jesus vem sempre em nosso socorro. Ele não desampara aqueles que se esperam nele. Por mais intensa que seja a dor que estejas a enfrentar, por maior que seja o problema que está a assolar a tua alma, no tempo de Deus, Deus vai intervir e vai resolver o teu problema. Esta manhã eu quero desafiar-te a dizer realmente e a confortar a tua alma que Jesus vem. Ele sempre vem. Ele vem no seu tempo. Ele vem para intervir. Ele vai resolver a situação, a tempestade que está a atingir a tua vida. Ele não vem na hora que nós queremos. Ele vem na sua hora. O tempo realmente de Deus é diferente do nosso. No seu tempo, Ele vai revelar o seu poder. Quando não vês mais luz no fundo do túnel, quando todos os recursos parecem terem acabado, quando parece que não há mais solução para ti, Jesus vai intervir. Ele nunca te irá desamparar. Talvez esta manhã estás a passar um tempo difícil na tua vida. Talvez um problema financeiro. Talvez um problema familiar. No teu emprego. Talvez estejas a enfrentar uma doença. Esta manhã eu posso dizer que Jesus vai agir. Ele vai responder à tua oração. Ele nunca desamparou aqueles que são seus. Por isso o salmista exclamava: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo a mendigar o pão. Alguns factos sobre as tempestades que são a nossa alma, alguns dilemas que surgem nas tempestades da nossa alma e, para terminar, as grandes questões feitas nas tempestades da alma. As grandes questões feitas nas tempestades da alma. O texto que nós estamos a analisar apresenta-nos realmente 3 perguntas. E todas estas 3 perguntas são perguntas instrutivas. Aliás, toda a estrutura deste texto está à volta destas 3 perguntas. E destas perguntas emanam lições para as nossas vidas também. No versículo 38, vemos na parte final a primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é uma pergunta feita pelos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estavam à sombra da morte. O mar embravecido parecia sepultar as suas últimas esperanças. Jesus dormia no barco durante aquela tempestade. Talvez os discípulos pensaram inicialmente que já tantas vezes tinham enfrentado tempestades ali naquele mar. Nós conhecemos este lago, nós já vencemos tantas vezes este mar. É mais uma tempestade. Mas à medida que a força do vento se agigantava, à medida que as ondas abalavam o barco, quando a água começou a entrar naquele barco, parecia que já não havia mais solução. A morte estava à porta. No auge do desespero, eles fazem uma pergunta com alguma censura para o Mestre. Mestre, não importa que pereçamos. Depois de esgotados todos os esforços, de esgotados todos os recursos humanos, eles clamam a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles não conseguiam conciliar o barulho das ondas, o barulho daquela tempestade, com o silêncio total de Jesus. Amigos, pior que a tempestade, muitas das vezes, é o silêncio aparente de Deus. Quantas vezes não ouvimos e não conseguimos discernir a voz de Deus e só ouvimos o barulho das tempestades, o barulho das ondas das circunstâncias adversas e perguntamos com lágrimas no nosso rosto: Mestre, não importa que pereçamos?
Não te importas a mais comigo? Talvez estejas a ouvir-me esta manhã e estás aflito. Talvez a crise entrou na tua casa. A dor se tem instalado no teu coração. Tens chorado, orado, perguntado aflito, como aqueles homens. Mestre, não te importa que pareçamos? Quantas vezes tomamos esta mesma atitude? Chega a doença, chega a crise, e num tom de censura a Deus. Perguntamos, Deus, não vais fazer nada na circunstância que eu estou a viver? Não consegues ver a minha aflição? Não vês as minhas lágrimas que eu estou a derramar? Tu e eu não somos diferentes daqueles homens. Aquele grito evidenciava o medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que as nossas próprias forças. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, pandemias, catástrofes, terremotos, guerras, explode no nosso peito o mesmo grito de medo e de dor. Mestre, não te importa que pereçamos? Estas palavras expressaram mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus, de depositar toda a ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência. Quantas vezes nas tempestades avassaladoras da vida encharcamos a nossa alma de medo. Os problemas agigantam-se. O mar revolta-se. As ondas são gigantes. E o vento sopra ferozmente. E não vemos mais solução. E criticamos Deus, pensando que Ele não se importa mais conosco. Em segundo lugar, o grito dos discípulos evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Eles não teriam chamado de mestre. Eles não teriam pedido a Ele para salvá-los. Mas naquela noite de trevas, de mar revolto, de ondas assombrosas, que balançavam o barco e ameaçavam engolir o barco, reluz um lampejo de fé. Quantas vezes nessas horas difíceis da nossa vida, também nos voltamos para Deus em forte clamor. Quantas vezes há urgência na nossa voz, na nossa oração. Na hora de tempestade, quando todos os recursos se esgotam, quando a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam sob o controle de Jesus. Ele é o Deus dos impossíveis. E eu quero te dizer esta manhã que quando a tempestade chega à tua vida, quando os problemas assaltam a tua alma, quando não vês mais solução, não há luz no fundo do túnel, lembra-te que Jesus, Ele está presente. Ele está no barco. Ele nunca te abandona. Este grito evidenciava se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se teriam entregue ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O maior perigo que enfrentavam não era a fúria dos ventos ao redor deles, mas a incredulidade que estava dentro de Deus, no seu coração. Havia deficiência de fé no conhecimento de Deus. Mesmo dormindo, Jesus já sabia da necessidade a Deus. Havia deficiência na fé, na convicção do cuidado de Jesus. Jesus já se tinha realmente provado que se importava com a vida dos seus discípulos. Um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é que Deus não se importa conosco. Somos apressados em concluir que Ele está indiferente à nossa dor. Mas quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Deus sabe aquilo que Ele está
a fazer. A segunda pergunta encontramos no versículo 40. Versículo 40 é uma pergunta feita por Jesus. Por que sois tímidos? Porque não tendes fé? Porque sois tímidos? Porque não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático, revelaram medo e não uma fé amadura. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus continua no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que a situação tornou-se fora do controle até do nosso próprio Deus. Prezada amiga, a maior tempestade que enfrentamos não está nas circunstâncias à nossa volta. Ela está dentro do nosso próprio coração. Há momentos que o maior problema não é realmente a circunstância que nós estamos a lidar, mas é o sentimento, a fé ou falta dela que está no nosso coração. Esta manhã Jesus tem o poder para acalmar qualquer circunstância. Eu tenho o poder para resolver o problema que aflige o teu coração. Desesperamos-nos quando julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. A palavra medo, que aparece aqui no texto, nesta pergunta de Jesus, revela um medo covarde. Eles estavam a agir covardemente, porque não confiavam em Jesus. Aqueles discípulos deviam ter fé e não ter medo por 4 razões. Em primeiro lugar, eles tinham a promessa de Jesus. O versículo 35, Jesus dizia: passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. O destino de Deus não era um naufrágio, mas a outra margem. Jesus não mente. Ele é confiável em tudo aquilo que ele promete. Ele vela a sua palavra em cumprir. E quando ele fala, ele vai cumprir. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus não podem sair frustradas. Os seus planos são perfeitos. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Aquilo que ele falou, ele irá cumprir. Passemos para a outra margem. Aqueles discípulos, eles tinham um destino claro e seguro. O destino de Deus era a outra margem e não o fundo do mar. Prezado amigo, quem determina o rumo da nossa vida não é o governo. Quem controla a pandemia que estamos a enfrentar, que nos assola, não é a OMS. Quem dirige o nosso destino é a mão daquele que governa o céu e a terra, aquele que tem o controle de todas as coisas. Não importa a crise, não importa a pandemia, a nossa vida não está desamparada, ela está entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O teu destino não é um naufrágio, o teu destino é a outra margem. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas ele garante uma chegada certa e segura. Jesus não promete na viagem da vida uma ausência de luta, mas uma vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus torna-se uma promessa segura que nós nos temos que nos agarrar nas horas da dificuldade. Esta promessa deveria ter sido um encorajamento, deveria ter sido uma fonte de força para aqueles discípulos. Quando o medo assaltar a tua fé, quando os problemas surgirem na tua vida, agarra-te às promessas de Jesus. Quando as pessoas à tua volta disserem que a tua situação é um caso perdido, que não há mais solução, crê nas promessas de Deus. Para Ele não há qualquer impossível. Em segundo lugar, a segunda razão para os discípulos não terem medo era a presença de Jesus.
Onde é que Jesus estava? Jesus estava ali no barco. E quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. É aquele que tem controle sobre qualquer circunstância da natureza. Aquele barco não podia afundar, porque ali estava o Criador do universo. É Ele que tem o controle sobre todas as coisas. É a presença de Jesus conosco que nos livra do medo. Davi dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. O profeta Isaías ergue a sua voz a Deus, dizendo que quando tiver passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará com ele. Isto em Isaías 43. Quando precisar cruzar os rios mais profundos que eles sejam, eles não poderão o submergir. Quando tiver que enfrentar as fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não poderá consumir. Jesus realmente prometeu que estaria connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Jesus está contigo. As tempestades da vida não podem destruir a tua vida, porque o Criador, Ele está presente, Ele está contigo. Elas podem tirar o leme do nosso barco das nossas mãos. As coisas até podem parecer que fugiram do nosso controle, mas o Senhor prometeu estar connosco. Ele vai intervir na sua hora. Em terceiro lugar, uma terceira razão para que eles não deveriam ter medo tem a ver com a paz de Jesus. A tempestade rugia em toda a fúria, mas Jesus dormia. Ele sabia da tempestade, ele sabe de todas as coisas e nada o apanha de surpresa. O facto de Jesus estar descansando na tempestade deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. As tempestades da vida podem abalar-nos, mas não abalam o nosso Senhor. Eles também não deviam ter medo por causa do poder de Jesus. O versículo 39 diz: e levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Aquele que estava no barco é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Seguimos ao Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. A nosso favor. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Nós somos dele e ele cuida de nós. Ele revela o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando aquele mar. Ele revela a sua autoridade logo no capítulo a seguir sobre os demónios, libertando um homem em processo. E vimos a semana passada, Jesus logo também nesse capítulo 5, curando uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença. E também ressuscitando a filha de Jairo. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre qualquer circunstância que atinja a nossa vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não precisamos ter medo, mas fé, descansar em Jesus, aquele que repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram e emudeceram. Aqueles que pareciam esferas indomáveis se aquietam à voz de Jesus. Para terminar, a última pergunta está no versículo 41. Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o Criador do universo.
Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Eu tenho o poder para acalmar os problemas que surgem na nossa vida. As tempestades são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais nas tempestades do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento daquela tempestade que aqueles discípulos tiveram uma visão clara, compreenderam a grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade, diz agora o texto, ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra para apavorados aqui é uma palavra diferente daquela palavra medo que aparece no versículo 40, no versículo anterior. Aqui a palavra que aparece aqui no original para medo é um temor reverente. Não mais aquele medo covarde, mas um temor reverente. Eles sabiam agora quem era Jesus. Quando passam o medo da tempestade e da morte, eles são acometidos por um outro tipo de temor, uma sensação de assombro. Deus estava presente naquele barco, o próprio Criador da natureza, cujo universo obedece, estava ali com os discípulos. Jesus realmente está no controle das tempestades que assolam a nossa alma. Ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. As grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. As provas realmente chegam para entendermos quem Deus é, para vermos o seu poder, para termos experiências com Deus que nunca tivemos em alturas de bonança. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram como uma criança se quieta diante da autoridade do seu Pai. E os discípulos se maravilharam, temeram grandemente. Antes eles tinham medo da natureza, agora eles temem o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento, agora têm medo, temor do Senhor que controla o vento. Agora estão cheios de temor e admiração diante do poder de Jesus. A que é que tu temes esta manhã? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Na nossa vida as tempestades vão chegar, mas Jesus está no barco. Ele está lá e no seu tempo Ele vai prover o livramento. Ele nunca nos abandona e no meio da tempestade Ele está ali ao nosso lado. A sua presença nunca foi tão doce. Mesmo no meio de uma pandemia ou qualquer tempestade que possas enfrentar na vida, tu podes confiar naquele que é o Criador do universo e tem todo o poder. Lembra que quem está no barco é o próprio Deus. E se a tua fé for firme nele, nunca irás a naufragar. Quando sentires os tormentos da vida, querendo afundar o teu barco, não te entregues. Segue adiante, confia em Deus. Ele continua no barco contigo e Ele vai te livrar da tempestade. Jesus sempre vai agir, muitas das vezes não na hora que nós esperamos. Lembra-te realmente que Jesus pode abrir uma saída onde não há mais esperança. Ele pode abrir o mar, Ele pode fazer brotar a água da rocha. É através realmente do sofrimento que os nossos olhos são abertos. As lágrimas limpam a nossa vista. E então entendemos no meio das lutas e das provas que Deus é o Criador do universo. Ele pode intervir em qualquer situação que assola a nossa alma. Eu não sei qual é o problema que estás a enfrentar esta manhã, mas eu quero te dizer claramente que Jesus pode intervir na tua vida. Ele nunca te abandona. Ele conhece as lágrimas que tu tens derramado. Ele sabe da tua dor. Ele já tem uma solução
para o teu problema. Mesmo que as horas passem, podes ter a plena convicção que Ele vai vir. Ele vem para acalmar o teu coração. Ele vai acalmar a tempestade que tu estás a enfrentar. Esta manhã, lembra que o Filho de Deus está contigo. Ele está no controle. Ele pode acalmar o teu coração. Ele pode te dar a sua paz. E podes descansar nas mãos do Criador, naquele que tem o controle sobre a doença, a morte ou qualquer tempestade que assola a tua alma. Não precisas ter medo da tempestade, mas adorar aquele que pode acalmar a tempestade. Os discípulos naquela fim de tarde, naquela noite, entenderam quem era Jesus, o Criador do Universo, o único que pode acalmar o teu coração. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu poder. Te agradecemos porque não estamos ao abandono. E por maiores que sejam as aflições que nós possamos enfrentar nesta vida, tu estás no controle. Tu és o Deus Criador de todo o universo. E no teu tempo, tu vais agir. Tu conheces o coração de cada pessoa que está a ouvir esta manhã a tua voz, ó Pai. Fala a cada coração. Tu conheces cada problema. Tu conheces as lágrimas que têm sido derramadas. Tu conheces as aflições. Tu conheces as situações, por mais adversas que elas sejam. Que cada pessoa possa depositar a sua confiança em Jesus, sabendo que aquele que acalmou naquela noite aquela tempestade pode também acalmar as tempestades que surgem no nosso dia-a-dia. Obrigado por tu cuidas de nós. Obrigado por podermos nos agarrar às tuas promessas. E o nosso destino não é o naufrágio, mas a outra margem. Te agradecemos por isto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar este culto esta manhã e vamos cantar o último hino, descansando no poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder
Há pessoas cansadas, desconsoladas, feridas no corpo e na alma, que vivem sem direção na vida, sem paz no seu coração, sem sorriso nos seus lábios, sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos têm tentado buscar algo que preenchesse esse vazio ou trouxesse algum alívio ao seu coração. Esta manhã, Jesus faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esta manhã, tu podes vir a Jesus, encontrar o perdão dos teus pecados e a vida eterna que só Ele pode dar. E nele realmente vais encontrar o descanso que tanto procuras nesta vida. Obrigado por ter estado connosco. Qualquer pergunta que tenha, pode realmente fazer por mensagem privada. Eu vou ter todo o gosto em responder a qualquer questão. Pode realmente nos contactar através desta página, por mensagem. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, estamos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por ti. Convide outros a estarem connosco e a ouvirem a voz de Deus. Que Deus o guarde e o abençoe durante esta semana.